e tirar todas as nossas dúvidas. As notas, quando vêm, elas são isso mesmo, né? E eu concordo com o senhor, não esclarecem todo esse cenário que a gente está acompanhando desde a noite da segunda-feira em relação ao transporte desses estudantes da zona rural. A gente continua falando sobre esse assunto porque, como todo mundo acompanhou aí, né, mesmo com as respostas, algumas dúvidas não foram esclarecidas. E a gente conversa agora por telefone com o promotor de justiça George Diógenes, não sobre o caso em específico, né, mas como o Ministério Público acompanha esse tipo de situação e se é um caso para o Ministério Público atuar. Promotor, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade Caruaru. O senhor vai conversar agora com mais de 80 municípios do interior do estado e com o mundo pela internet sobre esse assunto, né? A gente sabe que existem os processos de licitação por parte das prefeituras, por parte do governo, para poder contratar empresas que prestem serviço. Nesse caso em específico, uma empresa para transportar estudantes da zona rural para as escolas públicas do centro de Caruaru. Aí existe verba envolvida federal, do estado, do município. Se eu não me engano, essa é a situação para garantir esse transporte. O que a gente pergunta, e que é a dúvida de muita gente, é a seguinte: para concorrer, né, uma licitação, a gente sabe que uma empresa apresenta toda uma documentação para dizer que é legal. Quem está contratando precisa conferir se toda essa documentação condiz com a realidade. É isso, promotor? Sim. Então, inicialmente, Nata, eu queria agradecer a oportunidade aqui de estar junto com vocês, né? E de expor aí o papel do Ministério Público nesse tipo de situação, né? Saúdo aí a todos os seus ouvintes, né? De mais de 80 municípios, bem como aqueles que, né, são seus fãs e estão em outros lugares do mundo, né? Acompanhando o programa. Pois bem, o procedimento licitatório, ele deve, já no seu nascedor, o órgão que está promovendo deve fazer essa verificação, tá certo? Deve observar se a empresa contratada tem real capacidade de atender aos termos do edital, né? Por vezes, é claro, acontece que a empresa, ela, vamos dizer que ludibria, né, engana, por vezes, o poder público, né, apresentando, às vezes, uma documentação que não condiz com a realidade. Então, não é tão simples. Às vezes, por vezes, até o próprio poder público ele é levado ao erro, né? De qualquer sorte, nessas situações, né, você pergunta, e o Ministério Público nessas situações? Então, a priori, essa fiscalização inicial dos editais é feita aí da regularidade, vamos dizer, formal da licitação, é feita pelo TCE. Em surgindo aí indícios de irregularidade, como falta de capacidade operacional da empresa, tentativa de direcionamento para a empresa A, B, C ou D, em surgindo isso, o Ministério Público pode ingressar e passar a fiscalizar também e adotar as medidas judiciais cabíveis nesse tipo de situação. Doutor George. Judiciais e sociais. Oi, Renata, estou lhe ouvindo. Então, o senhor falou aí que a empresa, claro, ela pode aí usar uma fantasia, digamos assim, para parecer, né, durante aquele pregão licitatório, que ela é a mais legal. Então, vamos supor, a documentação está toda correta, houve uma fiscalização inicial da prefeitura para saber se a empresa ela funciona mesmo naquela sede, para a gente não ver depois as reportagens, né? Procuramos a sede da empresa e funcionava um salão de beleza. Né? As histórias é muito comum isso acontecer, né? Infelizmente. Muito não comum, deveria, né? Mas é muito comum acontecer. É muito comum nos escândalos envolvendo essa questão de licitação. Mas aí vamos imaginar que a empresa, que a prefeitura fez tudo direitinho, recebeu a documentação legal, fez a fiscalização em loco, viu que a empresa estava lá, a sede funciona naquele endereço mesmo, tem os ônibus, tem tudo que se comprometeu naquela documentação. Mas aí houve o contrato, foi assinado, a empresa começou a operar. A prefeitura também tem que fiscalizar essa operação. A gente sabe que isso não vai acontecer todos os dias, mas é preciso olhar para ver se tudo ali realmente está sendo cumprido.
Um fato é, a gente mostrou na reportagem... Sim, sempre em toda e qualquer situação, Renata. Aí veja, eu não posso realmente, seria leviano da minha parte, fazer qualquer juízo de valor acerca do caso aí apresentado, tá? Porque o Ministério Público, ele não pode, o promotor de justiça, eu dando uma entrevista para você, eu não posso opinar sobre casos concretos que não estão nem comigo, né? Então a gente não pode, seria leviano da minha parte fazer qualquer juízo de valor. Agora, vamos dizer, de forma genérica, certo? Sempre a execução de toda e qualquer obra ou serviço licitado pelo poder público deve ser devidamente fiscalizada. Existe aí um responsável pela fiscalização da execução dos contratos. Tá certo? Certo. Agora, volto a dizer, né? Existem aí uma série de detalhes e situações que devem, nesse tipo de situação, serem analisadas. Né? Serem analisadas. Mas diga, tá? Promotor, uma outra situação, a gente, claro, deixa claro aqui, tá? A gente tá falando, o caso de Caruaru puxou esse questionamento em relação a licitações e a gente tá aqui citando hipóteses que acontecem, que podem acontecer em qualquer processo. E a gente deixa claro aqui que não é especificamente esse assunto, porque mesmo assim, mesmo porque dessa forma foi acordada a entrevista com o senhor. Uma coisa levantada pelo vereador e que a gente também tem esse print, se o nosso Jefferson puder colocar na tela, do capital social da empresa, no valor de R$200 mil. E a licitação, nesse caso aqui, foi de 200 milhões. Um caso como esse impede, o capital social é bem abaixo do valor da licitação, impede que a empresa, nessa situação, ela não seja legal para concorrer ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Veja, aí volto a dizer, né? No caso concreto, eu não tenho acesso a esses autos, né, a essa situação, e nem poderia, né, estar opinando. Mas vamos lá, de forma geral, tá certo? Se você tem uma das coisas que é sempre levada em conta em todo e qualquer edital é a capacidade de atuar da empresa. Então, se verifica o capital social da empresa, se verifica a capacidade operacional, né? Se verifica, por exemplo, se a empresa já prestou serviço de natureza parecida, porque, por vezes, para você participar de determinados tipos de licitação, você precisa de um atestado de outros órgãos de que você já prestou serviço de forma adequada a esses órgãos. Tá certo? Então tem todos esses detalhes que devem sempre ser observados pelo poder público, né, quando dá licitação. Os editais, né, devem sempre exigir e deve sempre o poder público tomar cuidado, certo? Justamente com essa capacidade operacional da empresa. Doutor Jorge, para concluir, né, nesses casos envolvendo licitação, o Ministério Público pode atuar diretamente ou é preciso ter alguma mobilização da sociedade para que esse caso possa ser investigado, esse tipo de caso possa ser investigado pelo Ministério Público? O Ministério Público, ele é um órgão que, como a própria Constituição diz, ele é fiscal da lei, tá certo? Então, quando chega por qualquer canal ao Ministério Público uma informação da prática de ilícito, né, ou de indício de problema, certo, quanto ao poder público, né, o Ministério Público ele pode atuar de imediato, né, basta a notícia do problema. Não há necessidade, pois, de uma mobilização ou de uma provocação, eu digo provocação no sentido de um ofício ou de um pedido formal de atuação. Volto a dizer, não existindo inicialmente qualquer indício de problema, de ilícito, certo? O Ministério Público, a priori, nesse tipo de situação, não pode atuar, né? Porque ele não pode simplesmente assim, agora quero fiscalizar tem um serviço que está funcionando normalmente em determinado município. Aí o Ministério Público pode ir lá e começar a dizer que quer saber que serviço é esse? Normalmente não.
Então ele atua, agora em existindo a notícia de qualquer problema, automaticamente, né, surge aí a atribuição. Claro, você sabe que tem a divisão entre verbas estaduais e verbas federais. Por vezes vai ser o Ministério Público Estadual, por vezes o Ministério Público Federal. Nesse caso, aqui a Prefeitura de Caruaru disse que está investigando e que não compactua, claro, com esse tipo de situação. Então, a Prefeitura... O poder público, de uma forma geral, deve fazer. Né? O que acontece? Hoje se fala muito, tem um termo bastante utilizado, principalmente após a Operação Lava Jato, chama compliance. Né? Compliance envolve esse cuidado do órgão, né, em garantir que as boas práticas sejam adotadas e coibir, né, tomando conhecimento do fato. Alô, Renata, tá me ouvindo? Ouvindo, perfeito, pode falar. Pronto. E coibir, diante de tais situações, o ilícito. Então, a postura de todo e qualquer órgão, eu volto a dizer, eu não posso opinar sobre o caso, mas de forma geral, a postura de todo e qualquer órgão deve ser a de, tomando conhecimento, adotar as medidas cabíveis, como, por exemplo, tem uma situação que está clara, evidente, então suspenda a execução do contrato. Pode suspender, né? Não está tão... Pode suspender, a depender, eu volto a dizer, tem, Renata, uma série de circunstâncias, tá certo? Vamos dizer que aí eu volto a dizer, não tenho como opinar, volto a dizer, num caso concreto, tá certo? O dever de ofício, por limitação, inclusive, do próprio cargo, a gente não pode dar dando opinião de caso concreto que não seja mas o que acontece, da alçada do próprio promotor. O que acontece no geral é isso, né? Vai se investigar, no caso, a própria administração, para ver se a empresa está cumprindo tudo direitinho e caso não esteja, é previsto por lei esse distrato. Acaba é possível isso, justamente. E a adoção, inclusive, de medidas, de sanções que o município pode aplicar. Tanto contratual, como, inclusive, impedir essa empresa de concorrer novamente. No âmbito de concorrer novamente. Perfeito. Obrigada, doutor George Diógenes Pessoa, promotor de justiça, tá falando sobre o que acontece nesses casos, né? Porque isso não é algo novo, né? Vez ou outra acontece isso de uma empresa ganhar a licitação e aí não cumprir direitinho o que estava acordado no contrato. Infelizmente. Renata, infelizmente, né? A gente... Aí eu posso falar como cidadão, sem, volto a dizer, adentrar em qualquer situação concreta, mas quando a gente vê nos noticiários, né? Não é algo, vamos dizer que isso não é algo absoluto, mas ainda ocorre muito no nosso país de uma forma geral, certo? Em inúmeros municípios, né? Então isso é muito ruim para a população. E para nós, cidadãos, que precisamos, né? Direta ou indiretamente desse serviço. Por exemplo, você tem se você tem um bom serviço de transporte escolar, certo? O empregado de uma determinada empresa, por exemplo, da rádio, ele vai mais tranquilo, porque sabe que o filho dele está sendo bem transportado para a escola. Então, ainda que você não faça uso direto desse serviço, né, você indiretamente também utiliza esse serviço, né? Então é importante para todos que os serviços estejam funcionando bem. Pois promotor, o senhor falou aí no ponto principal, por isso que está repercutindo tanto, porque são estudantes, são menores que estão sendo transportados, né? Um ônibus irregular nas BRs, sem sinalização, 80 pessoas dentro de um ônibus. Imagina um pai que vai deixar o filho para a escola nesse ônibus de novo, como não fica o coração, né? Enfim, por isso que repercutiu bastante esse assunto aqui. Muito obrigada, pela sua participação, foi muito esclarecedor e é importante a gente saber o trabalho do Ministério Público e que a gente tenha essa fiscalização da lei. Ok, então, Renata, eu agradeço a oportunidade, né, e dizer para você que o Ministério Público vai estar sempre à disposição, aí, o Ministério Público do Estado de Pernambuco, em todos os municípios, inclusive em Caruaru, né, para atender a esse tipo de situação. A gente agradece muito a oportunidade.
Um abraço, obrigada. Conversamos com o doutor George Diógenes Pessoa, promotor de justiça, falando sobre como o Ministério Público atua nesse tipo de situação, tá? O exemplo do que aconteceu em Caruaru, o que aconteceu em Caruaru foi um exemplo, né? Mas ele falou aí no geral o que acontece nesses contratos que envolvem licitação e aí com o Poder Executivo e as empresas contratadas para prestação de serviço.